Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, se cuidando, estejam tomando os devidos cuidados, evitando sair de suas casas, ok? Conforme eu avisei lá nos grupos, estou gravando essa videoaula. É, Essa primeira videoaula como talvez um teste para ver como que o pessoal vai reagir, tá? É claro que essa aula vai ficar disponível depois para vocês assistirem naquele momento que acharem melhor, naquele momento que acharem mais apropriado, tiverem toda a segurança aí, tá? Na hora, aqueles que têm menos acesso à internet, assim que tiverem um acesso, poderão assistir do seu celular, do seu computador, tablet ou onde achar melhor, tá bom? Bom, não vou perder muito mais tempo com isso, tá? Vamos dar início aqui então nas atividades. Para isso, eu vou retirar aqui o meu vídeo para facilitar a visualização dos slides para vocês, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre água no solo, certo? Bom, qual a importância da gente estudar água no solo para irrigação? Bom, o solo, como eu já comentei com vocês lá na sala de aula, ele funciona como um reservatório de água, ok? Então, assim, nós vamos aprender agora nesse capítulo como que a gente pode analisar o solo, compreender a dinâmica da água nesse solo e como essa água fica disponível para as culturas ao longo de algum determinado tempo. É claro que cada tipo de solo vai ter uma capacidade diferente de armazenamento, não é? E aí, baseado em alguns testes que a gente faz, algumas análises, a gente pode predizer quanto de água ficará disponível e por quanto tempo, baseado também, é claro, nas condições de evapotranspiração das culturas, ou seja, como as culturas consomem a água, ok? Bom, seguindo aqui então, quais são as finalidades básicas da irrigação? Nós temos que entender que, para que a gente irriga? Né? Para fornecer água para as culturas, né? Para suprir as suas necessidades. E esse suprimento ele pode ser parcial ou pode ser total, certo? E também possibilitar o seu desenvolvimento. Quando que seria o fornecimento parcial de água para a cultura? Seja quando eu considero que a chuva vai suprir parte dessa água e a outra parte vai ser suprida pela irrigação, ou então quando eu considero que a irrigação ela é suplementar, ou seja, eu não irrigo visando o atendimento, o pleno atendimento da necessidade hídrica da cultura. E quando eu digo que a irrigação é total, fornecimento total de água da irrigação, quer dizer que toda a água que vai para a cultura será advinda da irrigação, ou seja, eu desconsidero a chuva. Isso é comum em regiões que a chuva ela é menos frequente, tá? E os volumes de chuva anuais também são menores, ok? Muito bem. Outra finalidade da irrigação, além de fornecer água, seria a gente irrigar com um certo excesso, né? Para promover a lixiviação do excesso de sais que se encontra no solo. Na nossa região isso não é muito comum, mas quando a gente vai lá para o Nordeste brasileiro, algumas regiões do Centro-Oeste, Oeste de São Paulo, podemos ter alguns solos com problema de excesso de sais. Tá? É claro que isso é mais comum em regiões áridas, semiáridas, porque exatamente devido às chuvas serem menores, menos volumosas, e essas chuvas que promoveriam a lavagem natural dos sais, a eliminação natural dos sais, então nessas regiões isso não ocorre. Por isso que é necessário a gente prever já um excesso de irrigação para promover a remoção do excesso de sais do perfil daquele solo, ok? Então a gente pode entender a técnica de irrigação de um modo didático, né, de duas formas. A gente pode dividir na parte de engenharia de irrigação, que vai nos responder como irrigar, qual método eu vou utilizar, qual tipo de equipamento, quais as suas principais características. Seria aquela parte mais ligada ao projeto de irrigação, ok? E também aquela parte da ciência da irrigação. No caso da ciência de irrigação, eu responderia quando e quanto irrigar. Vocês devem estar lembrados que nas aulas anteriores nós discutimos essa questão de quando e quanto irrigar, do manejo da irrigação, né?
Eu até disse para vocês que se a gente resumir em poucas palavras a nossa disciplina, a gente deveria chegar ao final do nosso curso, do final do ano, é, sabendo responder essas duas perguntinhas: quando irrigar e quanto irrigar. Então, a parte da ciência da irrigação estaria ligada mais ao manejo, ao entendimento das relações, das interrelações da cultura com a água, com o solo, com a atmosfera, ok? E a análise desses dois pontos vai levar em consideração, primeiro, o solo, ou seja, o armazenamento, como que essa água é armazenada, quanto de água o solo consegue armazenar, o processo de filtração, se ele é mais lento, se ele é mais rápido, a presença de salinidade ou não naquele solo. Também diz respeito à água. Quanto de água tem disponível? E essa água é de boa qualidade? Em relação à disponibilidade, pode parecer até engraçado dizer isso, mas é muito comum em algumas propriedades não se saber se tem água suficiente para irrigar. E mesmo assim se instala a irrigação. E aí acontece, às vezes, o produtor comprar o equipamento de irrigação, por exemplo, para 10 hectares. E depois, somente depois de montado o equipamento, ele descobre que a água que ele tem suficiente, que ele tem disponível, só é suficiente para metade dessa área, ou menos. Ou seja, ele comprou equipamento à toa, ele gastou dinheiro à toa. Tá? Então, essa informação ela é muito importante e não é difícil dela ser obtida. E ao longo do curso nós vamos aprender como medir essa disponibilidade de água, saber quanto de água está disponível na propriedade. Ela diz respeito também à qualidade da água. Isso aí está mais relacionado, aqui na nossa região, à qualidade da água para irrigação localizada, ou seja, aqueles equipamentos de irrigação por gotejamento, microaspersão, que são equipamentos mais sensíveis, principalmente quanto a alguns elementos que a gente pode citar, sólidos em suspensão na água, ferro presente na água, algumas bactérias que promovem um lodo bacteriano e promovem entupimento daqueles equipamentos, ok? Como eu já falei da questão da salinidade, na nossa região não é muito comum. Então a qualidade da água em outras regiões, lá no semiárido, por exemplo, ela estaria mais relacionada à presença de excesso de alguns sais. Mas como eu disse, aqui na nossa região esse problema ele não é comum, tá? Também temos que levar em consideração a planta, ou seja, a espécie que está sendo cultivada. É claro que espécies diferentes vão consumir a água em proporções, em quantidades diferentes, ok? Imagine um pé de café e um pé de alface. Dá para imaginar que eles consumiriam o mesmo volume de água? Que a absorção de água seria na mesma proporção? Não seria, é claro que não, não é? Também temos que entender que nas diferentes fases de desenvolvimento, as plantas também consomem água em quantidades diferentes. Uma planta mais jovem, na fase de muda ainda, você acabou de plantar o café, por exemplo. É claro que essa planta ela tem menor volume, menor área foliar. Então ela vai consumir menos água. Temos que considerar também o espaçamento, se o plantio é mais adensado, se ele é mais esparso. Tudo isso aí vai influenciar também no consumo de água pela planta. Tá? Outro ponto que tem que ser levado em consideração: o clima. Ou seja, a chuva, precipitação, a umidade relativa do ar, a radiação solar, a velocidade do vento e a temperatura. Todos esses fatores climáticos eles vão interferir muito em como a planta absorve água. E isso está relacionado diretamente à evapotranspiração. Tá? E por fim, temos que considerar também o sistema de irrigação. Qual é o método que eu vou escolher? Vai ser aspersão? Vai ser pivô? Vai ser gotejamento? Isso aí, dependendo do tipo, das suas características, que vai dizer qual é o equipamento mais adequado a cada situação. Então, é até uma pergunta que eu já fiz a vocês em aulas passadas. Existe o melhor equipamento de irrigação? Não, não existe o melhor. Existe aquele equipamento mais adequado para cada tipo de situação, ok? Então, gente, para começar a falar sobre água no solo, para a gente entender melhor esse processo, vamos falar de disponibilidade da água no solo e como que ocorre a sua dinâmica. Ou seja, aqui a gente vê um diagramazinho nesse slide que ele mostra para nós aqui, ó, tá vendo? Quando a água é aplicada no solo, seja via chuva ou irrigação, né, ela vai cair sobre o solo, certo? Quando ela cai sobre a superfície do solo,
ela pode infiltrar ou pode escoar, certo? Caso ela infiltre, ela ainda pode ter duas opções que ela pode seguir. Ou ela é armazenada, ou ela é percolada. Como é que isso aí acontece? Bom, para tentar explicar melhor, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Imagina aqui então a superfície do solo, né? A água caindo aqui sobre a superfície, tá? Água. Desculpa a minha letra aí, tá? Porque eu não estou acostumado a desenhar em tela de monitor. Essa água, como eu falei, ela pode ser via chuva ou irrigação. Ok? Muito bem. Essa água, como eu falei, ela pode infiltrar, ou seja, ela vai penetrar no solo, ou ela pode escoar. E aí, uma coisa que gera muitas vezes confusão é as pessoas pensarem: o escoamento vai depender da declividade do terreno. É claro que em terreno declivoso, né, essa água vai escoar mais, mas isso antes depende da infiltração. Ou seja, se a água infiltrar, ela não vai escoar, independente se o terreno é declivoso ou não. Tá? Então, o que vai determinar primordialmente se a água vai escoar ou não vai ser a capacidade que o solo tem de infiltrar essa água, de absorver essa água, e a intensidade com que essa água ela é aplicada sobre o solo. Quando essa água é aplicada via chuva, ok? Nós temos controle sobre essa água que é aplicada? Não, não temos. Né? Então, isso aí vai depender da condição meteorológica, da intensidade com que essa água vai chover. Se vai chover 5 milímetros em uma hora, se vai chover 10, 20, 40 ou 100. Né? No caso, 100 milímetros em uma hora é uma tromba d'água. Não tem solo que seja capaz de absorver toda essa água. Tá certo? Então, a chuva a gente não tem como controlar. Vai depender do fenômeno meteorológico. Agora, se a água vier via irrigação, aí sim nós temos controle sobre a forma como essa água vai ser aplicada. No momento do projeto, nós vamos calcular, baseado na capacidade de infiltração da água do solo, é baseado nessa capacidade de infiltração, ou seja, que eu chamo de velocidade de infiltração. Tá? Essa velocidade de filtração, que inclusive vai ser tema de uma posterior aula, a gente vai falar sobre isso, é a capacidade do solo que vai determinar, né, quanto de água esse solo consegue absorver. Então, é baseado nessa velocidade de infiltração aqui, ó, que eu vou calcular a intensidade com que o meu equipamento aplica a irrigação. Tá? Ou seja, será que eu posso escolher um aspersor que aplique ali, dependendo da sua vazão, do seu espaçamento, 10 milímetros por hora, 20 milímetros por hora? Isso aí vai depender do meu solo, do tipo de solo que eu estou trabalhando. E é baseado na capacidade de infiltração, tá? Na velocidade de infiltração, essa aqui, tá? Opa, pulei, na velocidade de infiltração, que eu vou determinar qual vai ser o equipamento que eu vou utilizar. Então, eu nunca posso dimensionar um equipamento de irrigação que tenha a sua intensidade de aplicação maior que a velocidade de infiltração. Então, uma regrinha básica, vamos colocar ela aqui, ó. Sempre a intensidade de aplicação da água, ela tem que ser menor do que a velocidade de infiltração. Sempre. Isso aí é verdadeiro. Eu não posso nunca deixar que o equipamento de irrigação aplique água na intensidade maior do que o solo consegue infiltrar. Tá certo? Então, se está havendo escoamento durante a irrigação, isso é um problema de projeto. O projeto não foi bem dimensionado. Ou não se levou em consideração a característica do solo, ou não se calculou adequadamente a vazão do equipamento. Então, tudo isso a gente vai aprender como é que a gente vai fazer mais lá na frente, certo? Bom, e como eu disse, a chuva tem como controlar isso? Não, a chuva não tem. Mas a irrigação, nós temos. Muito bem. Então, digamos que o equipamento foi bem dimensionado e quando eu irrigo, a água não
escoe, ela só infiltra, certo? Pode acontecer duas coisas aqui. Aqui, o solo, a gente considera uma camada, tá? Uma camada determinada aqui, que vai depender das raízes das plantas, certo? Então, eu vou considerar a profundidade das raízes, certo? Essa profundidade das raízes aqui, e essa camada de solo, que seria minha camada de manejo, que eu chamo de profundidade efetiva. E é onde a água ela é armazenada. Então aqui a água é armazenada. Certo? Então, quando eu for calcular o tempo de irrigação que eu vou aplicar a água, eu tenho que determinar um tempo que a água infiltre aqui no solo, tá? De modo a toda ela ser armazenada. Assim que preencheu, que eu apliquei aquele volume de água suficiente para preencher a capacidade que o solo tem de armazenar aqui, eu devo parar de irrigar. Por quê? Se eu continuar irrigando, essa água não consegue mais, o solo não consegue mais reter essa água. E o que vai acontecer? Essa água continua seu movimento vertical, o chamado movimento gravitacional. Isso é chamado de percolação profunda. Certo? E isso também não deve acontecer. Então, eu não devo deixar acontecer a percolação e nem o escoamento. O ideal é que toda água que seja aplicada infiltre e seja armazenada. Para quê? Que ela esteja disponível para as plantas. Entendido bem esse esqueminha aqui? Eu sei que está um pouco bagunçado, né? Mas eu quis usar como se fosse aqui uma lousa, um quadro branco, né? Para tentar trazer um pouco da dinâmica de sala de aula para o entendimento de vocês, tá? Depois eu vou deixar um momento para perguntas. Vocês podem mandar via WhatsApp. Ao final da apresentação eu vou deixar o contato de WhatsApp ou o e-mail para vocês tirarem as suas dúvidas, ok? Muito bem. Então, continuando, como é que eu vou determinar quanto que o solo consegue armazenar de água? Para isso, eu tenho que considerar alguns parâmetros, algumas características do solo. E o primeiro deles é o chamado capacidade de campo. Tá? O que seria capacidade de campo? Seria aquele limite de umidade do solo em que a água é o limite máximo de armazenamento de água no solo. Ou seja, a umidade do solo na qual o solo já atingiu a sua capacidade superior. Então, é o limite superior de água no solo, sendo que é a máxima quantidade de água que o solo pode armazenar, certo? Que o solo pode reter. É importante conhecer porque a gente não deve deixar que a umidade do solo ultrapasse esse valor de umidade, de capacidade de campo. Se ultrapassar, quer dizer que eu apliquei mais água do que precisava. E toda essa água será percolada, como a gente já viu no slide anterior, ok? Como é que a gente determina isso aí? Pode ser em laboratório ou pode ser no campo. Mais adiante eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Tá? Então, o primeiro parâmetro é a capacidade de campo. O segundo seria o ponto de murcha permanente. Se a capacidade de campo é o limite superior de água no solo, o ponto de murcha seria o limite inferior de armazenamento de água do solo. Tá? A sua determinação ela é mais comum em laboratório, mas existe também um método de campo, que eu vou falar mais à frente para vocês. Bom, vamos observar esse esquemazinho aqui. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, de uma maneira bem didática, tá? Como é que ocorre o armazenamento da água no solo. Ok? Então, imagine que esse caixote aí, né, com várias cores, fosse uma caixa d'água, representando os poros de água no solo, que é onde a água é armazenada. Não é? Vocês já viram lá em Física do Solo, em disciplinas anteriores, que o solo armazena água nos seus poros, né? Ali nos seus macro, microporos, e como acontece essa dinâmica. Então, vamos imaginar que essa caixa d'água toda aqui, ó, seria todos os poros do solo. Todos eles, macro e microporos, ok? Bom, aqui nós temos então a capacidade de campo. Observe que ela não está no limite superior total da caixa d'água. Tem ainda um certo volume aqui, que nós vamos entender daqui a pouquinho. Então aqui é o limite superior de armazenamento de água no solo. É como se tivesse aqui um furo na caixa d'água e tivesse vazando água aqui. Ou seja,
eu consigo encher a água até esse nível aqui. A partir daqui, tudo que eu colocar de água, essa água vaza. Se eu colocar a água numa intensidade mais alta, pode ser que a caixa até enche, mas devagarzinho ela vai vazando e essa água vai embora. Então essa água não é armazenada, ok? Aqui a gente tem um ponto de murcha, ok? Que seria o limite inferior de armazenamento. Observe também que ele não está aqui no limite inferior da caixa. Por quê? Eu tenho aqui também uma água que está tão fortemente retida que a planta não consegue absorver. Então, eu posso dizer que esse intervalo, esse limite entre a capacidade de campo e o ponto de murcha é o meu armazenamento total de água no solo. Tá? Aqui em cima eu tenho o solo saturado. Nesse caso, sim, eu teria todos os poros cheios d'água. Né? Lembrando que o solo é constituído de 3 fases: sólido, líquido e gasoso. Quando o solo está saturado, eu não tenho ar, eu só tenho sólido e líquido. E tenho o solo totalmente seco, que é o oposto. Ou seja, eu tenho aqui só 2 fases: sólido e gasoso. Eu não tenho água, não tenho líquido aqui. Tá? Qual a diferença então do solo saturado para a capacidade de campo? Nesse caso, na capacidade de campo, eu tenho as 3 fases: sólido, líquido, gasoso. No ponto de murcha, também. Só que aqui na capacidade de campo eu tenho muito mais líquido do que gasoso. No ponto de murcha eu tenho muito mais gás do que líquido. Ok? Ou seja, os poros têm mais ar aqui do que água. E aqui na capacidade de campo ele tem mais água do que ar. Ok? E o solo seco seria somente não tem água nenhuma ali no solo, tá? Todos os poros estão cheios de ar, não tem água. É claro que em condições naturais o solo nunca vai estar totalmente seco. Sempre, por mais seca que seja a região, algum resquício, um resíduo de umidade vai ter ali dentro, ok? Bom, seguindo aqui então, essa água que está aqui, entre a capacidade de campo e o solo saturado, é a água a ser percolada. Ou seja, toda a água que eu adiciono aqui, ela vaza. Então ela vai percolar, ela vai embora. É como se tivesse um furo aqui, como eu disse, né? Tem um furinho aqui, ó. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Tem um furo aqui na caixa e aqui nesse furo a água fica vazando. Ela vai embora, tá? Ou seja, a caixa você nunca vai manter ela cheia. Então por que eu vou colocar água aqui se eu não consigo armazenar ela? É bobagem. Eu não devo saturar o solo quando eu irrigar, tá? Daí a importância da gente conhecer bem quanto que o solo armazena de água. Então, sabendo disso, tá? Deixa eu apagar esse desenho aqui que vai atrapalhar nossa sequência de aula, né? Então tem aqui a água fortemente retida, ou seja, ela está tão presa ao solo que a planta não consegue extrair, ok? Então, eu posso dizer que a capacidade total de água do solo, CTA, aqui ó, capacidade total de água, é o intervalo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Está aqui, capacidade de campo, ponto de murcha. Muito bem. Só que quando eu trabalho com agricultura irrigada, para fins de irrigação, eu posso deixar que o solo fique tão seco para chegar nesse ponto? Olha o nome aqui que diz, ponto de murcha. Até ponto de murcha permanente. O que vai acontecer com a planta quando a umidade do solo chegar aqui? Ela vai murchar. Eu vou esperar a planta murchar para voltar a irrigar? Não tem sentido, gente. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai estabelecer um limite, que seria essa linha aqui, ó, tá? E aí, eu chamo esse limite de umidade de segurança. Ou seja, eu vou manter a umidade do solo entre a capacidade de campo e a umidade de segurança. Então, quando eu fizer a irrigação, o meu objetivo é sempre fazer com que a umidade chegue nesse ponto aqui, ó. À medida que o tempo vai passando, a umidade do solo vai caindo, tá? Sempre que eu for irrigar, eu elevo a umidade até a capacidade de campo de novo. Aí eu paro de irrigar, essa umidade vai caindo. Eu nunca devo deixar também que a umidade passe desse ponto aqui, tá? Da umidade de segurança. Sempre que a umidade estiver aproximando daqui, ó, eu devo fazer nova irrigação até aqui, ok? E vai cair de novo. Por exemplo, a umidade está nesse ponto aqui. Eu preciso irrigar? Não necessariamente. Eu não sou obrigado a irrigar. Mas se eu quiser irrigar, eu posso. Só que o tempo de irrigação vai ser menor. Ou seja, eu vou irrigar essa quantidade aqui, ó. Ao passo que se eu irrigasse quando a umidade estivesse mais baixa, eu vou ter que irrigar essa quantidade. Observe que aqui é muito maior do que aqui, ó. Estão vendo? Então,
Eu tenho que tomar esse cuidado de quando eu for irrigar, eu saber quanto de água tem no solo, saber a umidade atual dele, para saber quanto de água eu vou repor, ok? Então, sabendo a umidade do solo, eu sei o momento de irrigar, que é quando se aproxima dessa linha, e sei quanto irrigar, que vai depender da distância entre essa umidade aqui até a capacidade de campo. Tá claro aí? Vamos seguir. Tá? Então aqui eu tenho a chamada água facilmente disponível. Deixa eu apagar essa coisa aqui também. Né? Muito bem. Então eu chamo aqui de água facilmente disponível. Por quê? É aquela água que a planta vai absorver, ela consegue absorver sem despender grande quantidade de energia, ou seja, numa condição ótima para o seu desenvolvimento. Ok? Muito bem. Como que eu determino a capacidade de campo? Como eu disse, pode ser em laboratório. Para isso a gente usa essas panelas aqui, ó, são tipo panelas de pressão. A diferença daquela panela que a gente tem em casa é que a parede dela é de um aço muito mais resistente, uma parede mais grossa, né? Que aguenta muito mais pressão. Tá? Ali dentro dessas panelas eu coloco uma placa de cerâmica, como essa aqui, e com anéis plásticos de borracha. E aqui dentro eu coloco a amostra do solo que eu quero determinar a capacidade de campo. Tá? Esse conjunto de panelas aqui eu chamo de câmaras de Richards, tá? Ou simplesmente câmaras de pressão. São elas que a gente utiliza para fazer a determinação de quanto que o solo retém de água. Essas panelas são conectadas por mangueiras a um controlador e lá do lado de trás dessa parede tem um compressor de ar. Tá? Aqui a gente regula nessas válvulas a pressão que vai entrar nessa panela para forçar a passagem de água pela amostra e assim eu determinar quanto de água que o solo consegue reter em determinada pressão. Ok? E a partir desses valores eu vou determinar quanto que o solo consegue reter de água. Certo? Se eu não tiver aquele equipamento, esse equipamento aqui, ele custa muito caro. A última vez que eu fiz uma cotação, ele custava 120 mil dólares. É muito caro. Tá? Então, não é toda instituição que consegue adquirir uma dessas. Para vocês terem ideia, aqui no Espírito Santo só tem dois equipamentos desse. Um lá no Incapés de Linhares e outro lá na UFES, em Alegre. E ainda assim estão com problema, porque essa câmara, essa placa de cerâmica, ela vive quebrando, ela é muito sensível, tá? E é cara. Cada plaquinha dessa aqui vai custar 3, 4 mil reais. É muito cara. Tá? Então não dá para ficar trocando o tempo todo. Lá no Incapé, a última notícia que eu tive, que o equipamento funciona, mas não tem pessoal para fazer a operação dela. Tá? E lá em Alegre, o volume de amostras que eles têm que processar é tão grande que não estão recebendo mais. Eles não estão dando conta de processar nem as amostras internas da UFS. Então, não está tendo disponibilidade para processar amostras de fora. Com isso, a gente tem que mandar as amostras para outras instituições, por exemplo, para Lavras, para Viçosa, para São Paulo, para fazer a análise lá naquelas regiões, ok? E se eu não tiver aquele equipamento, eu posso determinar a capacidade de campo pelo método da bacia de campo. Como é que eu faço? Eu meço uma área aqui no solo que eu quero determinar, uma área de mais ou menos 1,5 m, 2 metros por 2, tá? 2 por 2 metros, 1,5 m por 1,5 m. Pode ser uma área quadrada, uma área circular, ok? Eu vou limpar essa área, fazer um camalhão de terra em todas as laterais aqui, trazer a água e saturar, certo? Jogar água à vontade. Quanto de água? O quanto você conseguir. Deixa encher d'água isso aí até saturar, elevar até a saturação. Ah, mas você disse, professor, que não pode saturar, não pode em condições normais. Isso aqui é só um teste, tá? Por que a gente vai saturar? Para garantir que a umidade ultrapassou a capacidade de campo. Feito isso, o que eu devo fazer além disso? Limpar em volta aqui, para não ter raízes entrando aqui para absorver essa água. E aí eu vou pegar essa bacia, eu devo limpar aqui em volta, tirar toda essa vegetação, e vou cobrir com uma lona preta. Pode ser lona branca, transparente? Até pode, só que as sementes que estiverem aqui vão começar a germinar, devido à incidência de luz. A lona preta não deixa passar luz e evita e diminui a germinação. Aliás, a semente vai até germinar, mas a planta não vai conseguir crescer, não é? Então, eu vou cobrir para quê? Se eu retirei a planta, tem raiz absorvendo água? Não tem.
Se eu cobrir com essa lona preta, a água vai evaporar? Não. Então, aqui, o único movimento de água que vai haver é o movimento descendente, ou seja, a água vai infiltrando no solo e o excesso vai para camadas mais profundas, vai percolar. Como não tem planta absorvendo, não tem a transpiração e nem a evaporação da superfície do solo, quando a umidade atingir a capacidade de campo, essa água vai entrar em equilíbrio. Ok? O que isso quer dizer? A água entrou em equilíbrio. Todo o excesso foi drenado, foi percolado. Então, eu vou tirar a amostra de solo aqui, determinar a sua umidade, e essa umidade vai ser a umidade da capacidade de campo. Então, eu preciso fazer apenas uma? Então, poderia fazer, mas eu não sei quanto tempo leva, porque isso varia muito de solo para solo. Tá? Então, o ideal é fazer o seguinte: num dia de manhã, eu faço isso aqui. Aliás, desculpa, um dia à tarde, eu faço isso aqui, cubro com a lona, e no dia seguinte, de manhãzinha, bem cedo, 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã, antes do sol nascer, imediatamente antes do sol nascer, eu vou lá, tiro a lona e coleto uma amostra de solo e levo para o laboratório para determinar a sua umidade, ok? E vou fazendo isso dia após dia, até observar que a umidade não está mais decrescendo. Aí eu vou traçar uma curva tipo essa aqui, ó. Ou seja, no primeiro dia, né, a umidade vai estar lá em cima. Ela vai decrescendo, decrescendo, até que ela vai se estabilizar. Quando ela se estabilizar, quer dizer que ela atingiu a capacidade de campo. Tá? E, se eu não, e o ponto de murcha? Como eu falei, existe o método do girassol. É um método bem complicado e pouco preciso. Tá? Teoricamente, o que a gente faz? A gente planta um pé de girassol num vaso, com solo ali dentro, que a gente quer determinar o ponto de murcha, não é? E ali naquele vaso, eu vou colocar um pé de girassol e esperar ele crescer, mas não ao ponto de dar a flor, né? Quando ele atingir aí uns 30, 40 centímetros de altura, eu paro de aplicar água, tá? E deixo ele ali no sol. Vai chegar uma hora que a planta vai consumir toda a água e o girassol vai murchar, certo? Quando esse girassol murchar, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa planta, colocar numa câmara escura. Por quê? Colocando na câmara escura, pode ser num quarto escuro, não precisa, com temperatura ambiente, não precisa esquentar nem refrescar não, tá? A transpiração vai reduzir a quase zero. E aí a planta recupera a sua turgidez. Ela volta a ficar túrgida, certo? Então, a planta volta a ficar túrgida, eu vou voltar ela lá pro, pro sol. Ela vai murchar de novo. Murchou, eu volto ela para a câmara escura. Ela vai recuperar a turgescência dela, vai ficar túrgida de novo. Recuperou? Vai para o sol. E eu vou fazendo esse procedimento. Câmara escura, sol, até que, quando eu levar ela para a câmara escura, e ela não recupera a sua turgescência. Quer dizer que a planta, então, murchou permanentemente. Daí o nome, ponto de murcha permanente. Uma vez atingido esse estágio de umidade no solo, esse nível de umidade do solo, eu vou pegar uma amostra desse solo e determinar a umidade. E aí eu tenho o valor da umidade do solo no ponto de murcha permanente. Se eu não quiser fazer esse procedimento, eu posso simplesmente usar essa tabelinha. É claro que ela não é precisa, mas ela nos dá uma ideia. Ela me dá aqui várias características de água no solo, as características físico-hídricas. Ou seja, de acordo com o tipo de solo, se ele é arenoso, franco-arenoso, argiloso e por aí vai, eu tenho algumas características. E eu tenho aqui, ó, a capacidade de campo. Tá vendo? Capacidade de campo aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um solo ali franco-arenoso. Geralmente, tá aqui um valor aproximado da capacidade de campo dele. Tá? Tá aqui, ó, mais ou menos 14%. Né? Para eu ter certeza, se eu não sei que tipo de solo é, eu determino a capacidade de campo e vejo qual o valor que ele vai dar aqui. Eu vejo nessa coluna, olha. Tá vendo? Então, nessa coluna, por exemplo, digamos que eu determinei lá, deu capacidade de campo de 29%. 29 está aqui, próximo do 27, né? Não está aqui, nem está aqui. Né? Na verdade, está entre os dois aqui, né? Então, é entre um solo franco-argiloso ou argilo-arenoso, né? Está entre esses dois. Então, o que eu vou fazer? Se o valor está entre esses dois para capacidade de campo, aqui ó,
Entre esses, né? Vamos colocar aqui, ó, 29, né? Qual que seria o ponto de murcha? Está aqui o ponto de murcha. Ele estaria, então, entre 13 e 15. Qual que seria um valor intermediário aqui? 14. Então, eu poderia usar 29 para capacidade de campo e 14 para ponto de murcha, que é um valor intermediário entre 13 e 15, entenderam? Esse valor vai ser preciso? Claro que não é, mas é um ponto de partida. É uma referência que eu tenho, ok? Vamos adiante, então. Então, conhecendo a capacidade de campo e ponto de murcha, eu já tenho condições de calcular a capacidade total de armazenamento de água no solo. Vamos voltar lá naquele slide da... Aqui, ó. O que é a capacidade total de água no solo? É a diferença, é o intervalo entre capacidade de campo e o ponto de murcha. É isso aqui, ó. É esse intervalo entre esses dois aqui. É quanto de água que é armazenado nesse intervalo aqui. Estão vendo? Muito bem. Então, eu tenho como calcular. Bastando para isso, eu determinar dois valores. A densidade aparente do solo, está aqui, densidade aparente do solo, e a profundidade efetiva das raízes. Essa profundidade efetiva depende do tipo da cultura, né? Se é feijão, por exemplo, quando adulto, ele vai estar ali, vai estar entre 30 e, 60, 30 e 40 centímetros. E a densidade? A densidade eu também vou determinar. E eu vou explicar para vocês numa próxima aula como é que a gente determina essa densidade e essa profundidade, tá? Mas aí, conhecendo esses valores, só quero que vocês saibam que eu já posso calcular qual é a capacidade total de água no solo. E, conhecendo ainda um outro fator chamado fator F, que é o fator de disponibilidade hídrica do solo, eu consigo calcular a capacidade real de água no solo, certo? Essa fator de disponibilidade hídrica, deixa eu voltar lá, é aquele intervalo, tá aqui, ó, a umidade de segurança. O fator F estaria nesse ponto aqui, ó. Deixa eu apagar esse desenho aqui, ó. Tá? Então, seria essa linha aqui, ó. Seria essa linha que determina o fator F. Ou seja, quanto eu posso deixar a umidade do solo baixar, né? Quanto que eu posso deixar baixar sem causar danos à cultura? Então, aqui nessa tabelinha eu tenho os valores mais comuns de disponibilidade hídrica. Ou seja, culturas mais sensíveis, verdura, legume, alface, tomate, couve, rabanete, eu vou usar valores aqui entre 0,3 e 0,4. Se é uma cultura um pouco mais resistente, frutas, forrageiras, café, por exemplo, milho, tifton, capim lá, né, capineira, eu vou usar valor entre 0,4 e 0,5. Agora, se for cultura mais tolerante, cana, algodão, alguns grãos como sorgo, eu posso usar entre 0,5 e 0,6. Tá? É claro que isso aí depende da cultura, né? Então, eu vou usar um valor entre esses aqui, ok? Assim, então, eu já tenho como determinar qual que seria a minha irrigação real necessária de projeto, que eu chamo de IRN. E essa IRN é igual a CRA, que está aqui, ó. Então, tem aqui a capacidade de campo, umidade de segurança, ponto de murcha, né? Então, essa IRN seria equivalente à água facilmente disponível. Por quê? Como eu não vou deixar a umidade do solo baixar desse ponto aqui, tá vendo? Não vai baixar daqui, então eu não vou também irrigar mais do que essa quantidade. Por isso que a irrigação de projeto, a irrigação real de projeto, não, ela geralmente se equivale a CRA. Entendido? E por fim, a irrigação total necessária, ou seja, o que eu posso chamar de lâmina bruta de irrigação, seria aquela irrigação real necessária, a lâmina líquida, dividido pela eficiência do equipamento de irrigação. Por quê? Porque eu tenho que considerar que o equipamento ele tem perdas. E eu já vou aplicar um excedente de água considerando essas perdas, baseado na sua eficiência. Mais adiante nós vamos discutir melhor isso aí, ok? Só para finalizar essa aula, vamos entender então como é que a gente considera a dinâmica de água no solo. Imaginamos que eu tenho aqui um solo com a cultura plantada. Entenda esse esquema aqui, gente, como conteúdo de água. Não é profundidade de água, não é o lençol freático que está subindo e descendo, não. Tá? É conteúdo de água no solo. Tá? Então eu tenho aqui a capacidade de campo, tenho aqui o ponto de murcho permanente e tenho aqui a umidade crítica, a umidade de segurança, né? Que seria o estabelecido por aquele fator F.
No caso aqui está exatamente no meio, tá vendo? Então quer dizer que eu usei um fator F igual a 0,5. Ou seja, eu vou deixar a água, a umidade do solo, baixar até a metade da capacidade total. Chegando aqui, eu tenho que irrigar novamente. Então vamos lá. Aqui eu tenho a água total do solo e aqui eu tenho a água real do solo. Tá vendo? Ou seja, aqui seria equivalente a minha IRN, ou seja, quanto que eu posso deixar baixar de umidade para ter que repor via irrigação. Tá? E se chover? É claro que eu vou considerar chuva. Né? Se chover, eu vou ver quanto que choveu e completar com irrigação. Né? Porque a chuva pode irrigar, a chuva pode completar totalmente o que faltava, ou ela pode suprir apenas parte. Então eu vou considerar o que choveu e completar o resto com a irrigação. Muito bem. Vamos imaginar uma situação igual a essa aqui. Ó. Tem aqui o solo com essa quantidade de água aqui. Lembrando, isso aqui não é o lençol freático, tá? As raízes das plantas estão aqui para dentro, tá? Absorvendo água. E a umidade está aqui. Eu preciso irrigar? Não, não preciso. Tá? Eu não preciso irrigar. Por quê? A umidade não chegou aqui ainda no fator F. Mas e se eu quiser irrigar, eu posso? Posso. Só que a quantidade de água a ser irrigada seria somente essa quantidade aqui, ó. Tá? Daqui até aqui. Seria essa quantidadezinha de água aqui, certo? Mas não vou irrigar não. Então vamos apagar isso aqui, não vou irrigar não, tá? Não irriguei. O que vai acontecer? Está ocorrendo aí o fenômeno da evapotranspiração, que é a água absorvendo a água do solo, a planta absorvendo a água do solo e transpirando para a atmosfera, associado à evaporação direta do solo para a atmosfera. E à medida que ocorre essa evapotranspiração, a umidade do solo tende a baixar. E vai baixando. Chegou aqui, eu preciso irrigar? Não preciso ainda. Mas, se eu quiser irrigar, eu posso? Posso, mas aí eu já vou ter que irrigar essa quantidade de água aqui, ó. Uma quantidade bem maior, não é? Essa quantidade aqui, ó. Certo? Mas vou irrigar? Não vou irrigar não. Então vamos apagar isso aqui. É importante sempre eu acompanhar a previsão meteorológica. Por quê? Baseado na previsão do tempo, eu posso, por exemplo, amanhã será que vai chover? Está prevendo uma chuva para hoje à noite. Então para que eu vou irrigar? Se eu irrigar e chover, eu vou perder minha irrigação. Está vindo água de graça do céu. Então, vamos esperar. Espera até o dia seguinte. Aconteceu de chegar a umidade aqui. Chegou, eu tenho que irrigar. Mas vai que eu olho a previsão do tempo agora, isso aí é de manhã. Está prevendo para até meio-dia chover. Para que eu vou irrigar? Se eu irrigar, eu vou perder também. Mas não, está prevendo aquele solzão de lascar. Hoje, amanhã, depois. Então, aí sim eu devo irrigar. E aí, nesse caso, qual a quantidade de água que eu tenho que aplicar? Essa quantidade aqui, ó. Desse limite até lá em cima. Essa vai ser meu volume de irrigação. Daqui, de baixo do fator F até lá em cima. Ok? Mas digamos que está prevendo uma chuva para a noite. Eu preciso aplicar essa água toda aqui? Não. Então eu poderia irrigar, por exemplo, só um pouquinho aqui, ó. Vou irrigar um pouquinho aqui, só até esse nível. Por quê? Eu garanto que eu vou fornecer água para a planta, essa quantidade aqui, e a chuva pode completar até lá em cima. Então eu vou ter dois fatores aqui. A irrigação, certo? E a chuva. Vamos colocar aqui que está mais fácil de ver. Chuva e a irrigação, certo? São esses dois fenômenos conjuntos que vão me ajudar aqui, tá? Vamos apagar aqui, então, para não atrapalhar a nossa aula, né? Era só para demonstrar. Então, aqui eu devo irrigar. Quando eu for irrigar, o que eu vou fazer? Né? A evapotranspiração continua e eu vou aplicar água, jogar água ali, né? Até a umidade chegar naquele ponto. Chegou aqui, se eu continuar irrigando, o que vai acontecer? Lembra da explicação? É como se tivesse um furo aqui, ó. E essa água vai vazar. Mesmo que ela ultrapasse algum limitezinho aqui, com o tempo ela vai ser perdida. A planta não vai absorver essa água. Então chega aqui, o que eu tenho que fazer? Cortar a irrigação. Cortar a irrigação. Tá? Então, corta isso aqui. Fecha a torneira. Desliga a bomba. Tá? Acaba com tudo isso aqui. Tá? Por quê? Já atingiu a umidade máxima que o solo consegue absorver de água.
ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Depois nós vamos trabalhar na próxima aula com o cálculo da disponibilidade de água no solo, tá? E nós vamos fazer um exemplo. Mas vamos encerrar a aula por aqui. E qualquer dúvida, eu vou deixar aqui para vocês agora meu endereço, tá? De e-mail. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu inserir uma caixinha de texto aqui. Então é ghsv@ifes.edu.br, tá? Esse é meu e-mail. E o meu WhatsApp vocês têm já no grupo criado para vocês, tá? Lembrando, gente, que essa videoaula aqui é para vocês assistirem. Deixa eu voltar a minha imagem aqui. Pronto, vocês podem me ver agora. Então essa videoaula, ela é para vocês aproveitarem esse tempo. A gente não sabe ainda como é que vai ser esse ensino híbrido que estão dizendo. Então eu já estou me adiantando. Quem já puder assistir essa aula, já assista. É claro que aquele aluno que não tem acesso à internet, eu não vou deixá-lo na mão. Ele não vai ficar desamparado, tá? Mas aí essa aula já está gravada. Eu estou ganhando tempo. Porque pode ser que quando a gente retorne, depois desse período aí de isolamento, que as atividades estejam muito atribuladas, muito complicadas. Então, vamos já adiantando agora para a gente ganhar tempo, tá bom? Assistam no momento que vocês quiserem, tirem suas dúvidas, que a gente vai contribuindo. Depois eu vou fazer um exercício, uma lista de exercícios para vocês resolverem, para verem se entenderam mesmo tudo que foi dito aqui, ok? Obrigado, fiquem com Deus.